Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. E eu quero te perguntar, como você está hoje, hein? Eu desejo do lado de cá que muito bem, mas também quero te dizer que se não estiver tudo bem, tá tudo bem. Não fica mal por não estar bem, viu? Faz parte do ciclo. Gente querida, depois de respondermos nas últimas 2 semanas a interessante pergunta de um ouvinte, eu estou de volta hoje à minha lista de temas extraídos do Livro dos Espíritos e que tem aplicação prática na vida do século XXI. Como já comentei aqui, tenho pessoalmente tentado separar em uma lista os temas tratados na obra de abertura da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Estou desconfiado de que essa lista tem 2 colunas. Na primeira estão os temas espíritas atemporais, que possuem sentido filosófico em todos os tempos, lugares e culturas, como, por exemplo, imortalidade da alma, comunicação entre os espíritos, reencarnação. Mas na outra coluna há temas relativos ao contexto sócio-histórico de uma época. Saber quais são eles é essencial, porque assim não caímos no erro de achar que, para todo e qualquer tema, o Espiritismo terá uma resposta pronta ou ainda a razão total. Para nossa reflexão e desconstrução de hoje, eu trouxe a pergunta, e só a pergunta mesmo, feita por Kardec no item 273 de O Livro dos Espíritos, em que lemos assim: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Meu destaque de hoje para esse trecho fica com o conceito de selvagem. Allan Kardec usa, no livro que estamos estudando e citando aqui, por 15 vezes o termo selvagens, que à época se empregava para classificar quase que todo o povo não europeu. A sociedade colonialista europeia julgava que o seu nível de desenvolvimento econômico e militar lhe conferiam superioridade aos demais povos. Os civilizados, então, seriam os brancos europeus, e os selvagens, os povos indígenas, os amarelos, os negros de África. Vale lembrar que essa inferiorização é completamente cultural e foi usada para justificar atrocidades como o sequestro e a escravização de pessoas antes livres. Repara que Kardec transportou para seu texto uma lógica social, cultural e até mesmo científica de um tempo. Temos aqui então um primeiro aprendizado. Não pode ser um ponto doutrinário espírita a ideia de pessoas selvagens. Se Kardec estava somente seguindo um conhecimento aceito em seu tempo, isso já não é mais assim há pelo menos 100 anos. Não podemos, dessa forma, reproduzir a expressão selvagem nos dias de hoje, muito menos quando se fala da teoria espírita sobre os povos originários, que não pensa isso. Mas temos um segundo aprendizado adjacente a esse. É possível se verificar, por exemplo, se lá em 1500, quando os portugueses chegaram e invadiram o Brasil, se o moralmente superior era um navegador europeu ou um pajé tupiniquim? Isso é, do ponto de vista reencarnatório, completamente impossível. Não dá para verificar, não dá para provar. Os aspectos que usamos para comparar e chamar de superior ou inferior são aspectos completamente materiais, são meramente culturais, econômicos, desenvolvimentistas. Por exemplo, enquanto os povos originários estavam ocupando de modo sustentável o solo, o modelo europeu de avanço industrial trouxe progresso material, mas muita destruição. Hoje em dia, ainda estamos brigando para chegarmos a um consenso sobre como evitar um colapso ambiental do planeta. Por outro lado, é completamente possível e até provável que a alma humana, desejando acumular experiências diversas em sua jornada espiritual, reencarne num povo isolado, em uma tribo, depois de ter passado por uma grande metrópole por séculos, e não em condição de missão, mas para aprender coisas novas. A métrica da gente não dá conta de afirmar sobre coisas assim. É por isso que seria irresponsável tentar criar uma cronologia ou uma hierarquia aqui.
E esses dois aprendizados, gente, desembocam em uma conclusão a que temos chegado em alguns episódios já. Não é seguro tratar o texto espírita como palavra sagrada. Há ali informações verificáveis e outras discutíveis. Só o nosso exercício de autonomia intelectual poderá separar os dois tipos e, a partir daí, produzirmos algo seguro, que não nos coloque numa posição de, indiretamente, defensores do etnocentrismo, das violências físicas e psicológicas que povos minoritários recebem até hoje. Na próxima semana, eu pretendo tratar do conceito de raça e da questão também do racismo com mais calma. Mas eu quero me adiantar para um trecho da nota explicativa presente ao fim das publicações em português das obras de Kardec, que foi fruto de um termo de ajuste de conduta que as editoras espíritas precisaram assinar junto ao Ministério Público para justificar as questões étnico-raciais presentes nos livros. Ali, no 4º parágrafo, nós lemos assim: em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo transformações, muitas com evidente benefício para seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Esse texto, gente, foi escrito pelo conjunto das editoras espíritas das obras de Kardec. Mas não são palavras de Kardec. Isso de que as tribos teriam se beneficiado do contato com o homem branco, nós nunca lemos em Kardec. E não representa um pensamento espírita verificável. Nós não precisamos dizer que o indígena aprende com o europeu para justificar Kardec. Aliás, não devemos dizer, porque o europeu explorou e escravizou o indígena. Kardec não precisa dessa justificativa, porque como homem de seu tempo, mas também como lúcido de suas crenças, honesto, rigoroso, certamente ele saberia hoje voltar atrás e reconhecer que a palavra selvagem não poderia ter sido empregada. A nós cabe dar contemporaneidade às suas ideias e avaliá-las em seu conjunto, na totalidade, porque se ele empregou por fruto de uma questão social, cultural do seu tempo, o tempo mudou e nós não podemos empregá-la mais. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.